Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papuzine. Hoje eu vou falar sobre dois quadrinhos que eu li recentemente, que já foram lançados há um tempinho e que eu não tive a oportunidade de comentar com vocês aqui no canal, mas agora eu resolvi fazer um vídeo junto pra falar das duas, que são essas aqui. O Condado de Essex, do Jeff Lemire, um lançamento da editora Mino, e Um Pequeno Assassinato, do Alan Moore e do Oscar Zarate, lançamento aí da editora Pipoca e Nanquim. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Bora lá, solta a vinheta. Bora começar com essa obra aqui, Um Pequeno Assassinato, com o roteiro do Alan Moore e desenhos do Oscar Zarate. Essa obra aqui que foi vencedora do Eisner e foi lançada aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. Aqui a gente acompanha a história desse homem, o Timothy Hall, que é um publicitário britânico que mora em Nova York. Ele acabou de ganhar um trabalho em uma empresa americana de refrigerantes que busca entrar no mercado russo, que havia recém aberto suas portas para o resto do mundo. A gente está falando de anos 80 aqui, porque grande parte do quadrinho se passa nos anos 80. Então tem todos os contextos, né, sociais e econômicos daquela época. A gente vai acompanhando os receios desse personagem em relação a esse novo trabalho, os pensamentos dele sobre a pessoa que ele veio a se tornar, também questões ali do passado, como um divórcio recente, basicamente ali as angústias do dia a dia. Eu falei que parte da história se passa nos anos 80 justamente porque o quadrinho faz meio que um percurso de 1959 até 1989, a narrativa ela não é linear, então a gente vai acompanhando o começo da história nos anos 80 e depois partes ali, momentos ali da vida adulta desse personagem. E o grande mistério aí da história tá no seguinte: o Timothy ele começa a ver esse garoto que tá aqui na capa em todo lugar que ele vai. Em todo lugar que ele vai, ele olha esse garoto, seja num bar, seja na rua, ele sempre olha esse menino acompanhando ele em tudo quanto é canto. A gente fica se perguntando quem é esse garoto e o Timothy ele fica praticamente paranoico com isso. Só que esse aqui é um quadrinho que tem como foco principalmente os conflitos internos desse personagem, principalmente sobre a pessoa que ele se tornou e a pessoa que ele tentava, que ele procurava se tornar. Como o próprio Oscar Zarate fala em uma entrevista que tem aqui no final do quadrinho, o Timothy Hall é uma pessoa que decide culpar o resto do mundo, esquece coisas pois é melhor esquecer, prefere viver num estado de certa inconsciência porque não se sente inteiramente culpado por seu comportamento. Eu acho que isso resume muito bem o personagem. Falando no desenhista, eu acho o trabalho dele aqui sensacional. Tanto os desenhos como as cores que dialogam com a narrativa realmente faz parte ali da história. A gente vê algumas mudanças nas cores que fazem sentido com aquilo que tá acontecendo, né, no quadrinho naquele momento. Tem que falar que os desenhos ali mudam também em momentos da narrativa. Por exemplo, em determinado sonho do personagem, a gente vê quase como se fosse um esboço ali do desenhista, do Oscar Zarate. Então é algo bem legal, uma das escolhas narrativas aqui bem legais aqui do quadrinho. E o roteiro do Alan Moore é muito bom, acho que eu nem precisava falar isso, é praticamente uma redundância, e ele, como sempre, ele carrega ali o quadrinho de críticas sociais, várias coisas ali da época, dos anos 80, principalmente da questão dos Estados Unidos, a maneira que os Estados Unidos já estava daquele domínio ali do mundo, e como ele faz uma crítica muito forte em relação a como que os outros países acabam perdendo sua identidade, assim. E esse lance da Rússia, da empresa indo vender refrigerante na Rússia, tem muito... praticamente uma metáfora disso tudo, é uma crítica muito forte em relação a isso, em relação à globalização, enfim, cara, do estilo aí, um quadrinho que carrega críticas sociais, como o Alan Moore costuma fazer ali nas suas obras. Cara, eu achei um gibizaço, eu acho que quem gosta de narrativas mais diretas não vai gostar disso aqui, mas ainda bem que não é meu caso, então eu curti bastante Um Pequeno Assassinato, do Alan Moore e do Oscar Zarate. Agora bora falar sobre esse quadrinho aqui, O Condado de Essex, do Jeff Lemire. Jeff Lemire, autor de O Soldador Subaquático, de Sweet Tooth. E cara, esse quadrinho aqui é uma grande homenagem dele ao lugar em que ele nasceu. Esse volume aqui da editora Mino reúne 3 graphic novels lançadas separadamente entre o ano de 2008 e o ano de 2009, então tá tudo aqui compilado nesse volume. É um quadrinho emocionante, eu acho que quem já leu outras obras aí do Jeff Lemire, principalmente as obras autorais dele, a parte de super-herói eu não posso dizer tanto, porque eu não acompanho, mas na parte de autoral a gente percebe que o Jeff Lemire é um cara que consegue fazer obras emocionantes, ele tem uma sensibilidade muito forte ali na narrativa dele.
E aqui é o mesmo jeito, aqui é o começo de trabalho do Jeff Lemire, bem no início da carreira dele, só que já dava pra perceber muito bem como ele consegue trabalhar, né, os sentimentos e realmente fazer algo bonito, cara, uma narrativa bonita, algo que vai te tocar, com certeza vai te emocionar. Na primeira história aqui, chamado Contos da Fazenda, a gente conhece o Lester, que é um garotinho que ele perdeu sua mãe, a mãe dele faleceu, e ele vive com seu tio. E o garotinho, ele é apaixonado por super-heróis, e é através disso que ele exercita sua criatividade, e eu diria até que é através disso que ele tenta ali buscar forças para superar essa perda. E é uma história muito bonita aí sobre a relação dele com o seu tio, e também sobre a relação dele com um novo amigo que ele faz aqui durante a história. Cara, história emocionante, que termina ali de um jeito poético, uma maneira bem bonita mesmo. E então bora falar da próxima. A segunda se chama Histórias de Fantasmas, em que a gente acompanha o seu LeBuff, que é um idoso, que ele já tá bem debilitado, e a gente basicamente acompanha suas memórias, a gente acompanha ali, a gente descobre coisas sobre o seu passado através das suas memórias. Ele foi jogador de hóquei, ele jogou em um time de Toronto, então grande parte aí da história se foca nisso, ali nesse momento da vida dele. O irmão dele, chamado Vince, foi jogar nesse mesmo time posteriormente, então os dois jogaram juntos. O quadrinho foca muito na relação dos dois, na relação conturbada dos dois, a gente descobre por que essa relação ficou conturbada, tem alguns acontecimentos ali marcantes no meio da história. Basicamente um passeio pela vida desse personagem que teve ali muitos dramas na sua vida, teve realmente momentos pesados, e a gente já vai acompanhando cada um deles até o momento, até o final, né, até o momento em que se passa aqui a história, como se ele estivesse contando pra gente tudo isso. E eu acho que eu nem preciso falar, né, que é mais uma história emocionante. Das três, foi a que eu mais gostei de verdade. E a última história se chama Enfermeira do Interior, que a gente acompanha a enfermeira Anne Quenneville, que é uma personagem que já aparece em outras histórias pra gente anteriormente, e a gente acompanha a rotina dela e como que ela conhece ali todo mundo da comunidade, porque ela cuida ali, né, de várias pessoas e tal, e a gente vê ela interagindo com essas pessoas e meio que interferindo ali na vida delas, se intrometendo um pouco. E eu diria que é um quadrinho, é uma história que funciona principalmente para poder ligar as outras histórias. Claro que tem a história dela, fala um pouco sobre o passado, sobre a vida dela, que também são momentos ali bem marcantes da história. Só que é um quadrinho que funciona principalmente para interligar todas as outras histórias, todos os outros personagens. E a gente vê, né, que todos os personagens estavam ali interligados de alguma forma. Enfim, que eles moram ali no mesmo lugar. Inclusive o quadrinho é muito sobre isso, né? Sobre a relação desses personagens com o lugar em que eles vivem, com as suas raízes. Então é uma história que fecha muito bem aí essa trilogia. Tem uns extras também, tem outras histórias ali sobre esse lugar, sobre o condado de Essex e tal. Então, cara, é um quadrinho bem bacana por causa disso, porque fala sobre memórias, fala sobre família, tem reflexões sobre a vida, fala muito também sobre o hockey, que tá enraizado ali na cultura canadense. Então, cara, é muito sobre isso, né? Sobre a relação das pessoas com o lugar em que elas viveram, e o lugar em que elas nasceram, e como que isso acaba moldando cada uma delas. Das três obras do Jeff Lemire que eu li até agora, essa aqui é a que eu menos gostei, mas ainda assim, eu acho que é um quadrinho legal, que tem seus méritos. Só que Soldador Subaquático e Sweet Tooth, até o momento, são as obras que eu mais gosto. Sweet Tooth um pouco à frente aí, no meu ranking Jeff Lemire. Mas, cara, é um quadrinho que vale a pena, com certeza, você ter na sua coleção. Então é isso aí, pessoal. Um Pequeno Assassinato e O Condado de Essex, essas duas obras que eu tinha que comentar com vocês aqui no canal. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, dar like aqui, compartilha esse vídeo, procure o Instagram e o Facebook do Papuzine, tá tudo aqui embaixo. Então é isso aí, valeu, até a próxima.